Salário atrasado no Atlético Mineiro, embora pequeno. Últimas do mercado, bastidores. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo tem sim salários atrasados, mas calma, não se trata de um grande problema. Venceu no último dia 20 de março a data para o pagamento de direitos de imagem e venceu nesta terça-feira a data para o pagamento de salários em carteira. O Atlético garante que até essa sexta-feira resolve todos os problemas, questões ligadas ao fluxo de caixa e dificuldades com finanças acabaram por determinar esses atrasos. Jogadores consultados por mim admitiram a questão e foram informados por dirigentes do Atlético de que isso vai ser resolvido em breve. Não há nenhuma ideia de que, por conta desse pequeno atraso, possa haver uma interferência no confronto contra o Deportes Iquique na noite dessa quinta-feira, em jogo válido pela Sul-Americana no Mineirão. Só para completar, atrasos têm sido recorrentes no Galo, mesmo com o SAF. E esse atraso, que é bem pequeno, não me parece ser um enorme problema. Gostaria de saber a sua opinião, já uso o espaço para comentário e registro o que você pensa, beleza? Hora de falar sobre Paulinho. Por que o atacante do Palmeiras foi comprado pelo Verdão por 162 milhões de reais ou 26 milhões de euros? Esse número consta no balanço do Palmeiras referente ao ano passado. A dúvida se deu porque quando da contratação do atleta no fim de 2024, o Palmeiras e o Atlético anunciaram um acordo de 18 milhões de euros ou 115 milhões de reais. Essa diferença de quase 50 milhões de reais, fazendo com que o negócio alcançasse 162 milhões, chamou a atenção. Conversei com o pessoal do Palmeiras e a explicação para esse acréscimo se deve ao repasse de 60% dos direitos econômicos do Gabriel Menino e do Patrick, volantes que estiveram incluídos na negociação. O Palmeiras e o Atlético fizeram questão de incluir um valor para esses jogadores para que o negócio pudesse ser contemplado na parte dessa matemática financeira, para que os balanços pudessem ser contemplados. Então, no final das contas, o Paulinho chega numa operação de 26 milhões de euros. Paulinho que somente agora começa a ser colocado à disposição, recuperado de uma cirurgia que ele havia passado em dezembro do ano passado. Diante dessas cifras, contratar o Paulinho foi um bom ou um mau negócio para o Palmeiras? Já usa o espaço para comentários e registra a sua opinião, beleza? Salários atrasados no Atlético e premiação atrasada no Atlético. Eu vou... desculpa. Imagem. Salários não, salário sim também. Salário. Salários e imagem. Salário, imagem e premiação. Salário, aliás, eu vou ler aqui para ser... Eu recebi de uma pessoa do Atlético Salário aqui. tem 4 dias de atraso. Isso, salário tem 4 dias. Recebi de uma pessoa do Atlético 6, aqui né? para ser 6. bem Imagem certeiro dia aqui. Existe o atraso do direito de imagem, que venceu dia 20 de março, e do salário de março, que venceu dia 6 de abril. Expectativa é de que tudo seja quitado até amanhã. E premiação do estadual. E mais a premiação do estadual que você acabou apurando. Baita planejamento, hein, Thiagão? De boa. Cara, problema do planejamento financeiro. Quando a gente discutia planejamento Quando de você futebol. elogia planejamento, você separa, né? Mas Financeiro, não, futebol. Não, mas não tem que eu separar. Não, tô só te perguntando. São áreas distintas do clube, né? Eu não posso chegar aqui e falar assim, peraí, o Paulo Brax tem responsabilidade pelo Atlético atrasar salário. Não é culpa dele, não. Ele que planeja futebol hoje no Atlético. Quem que é a culpa, então? A culpa é dos R's. E também do Que CEO. são os gestores. CEO também. E do CEO. CEO também. Aí sim, quando atrasa salário, eu não posso responsabilizar o departamento de futebol. Eu tenho que responsabilizar o departamento financeiro. Tenho que responsabilizar os gestores, os donos, no caso. Tenho que responsabilizar o CEO do clube. Eu tenho que responsabilizar essas pessoas. Porque é muito cômodo eu chegar aqui e falar assim, o Brax, hein? O Brax é CSO. E ele fala de futebol. Tem um exemplo trazendo para o Cruzeiro. O Matos, embora seja CEO, é CEO do futebol. Ele não é o cara que vai mexer aqui, planilha é essa do dinheiro e tal. Tem uma área financeira no clube. Cada um na sua. Ué. Então, assim... Então, peraí, deixa eu te pegar na curva de novo, é fácil sempre para mim. Então quer dizer que aquele dia que eu critiquei aqui as palavras do Bruno Musi, quando ele foi entrar no futebol, você disse que eu estava errado. Não, HG, não. Olha só, ele não tem que se meter no futebol e nem o Braga se meter nas finanças, tá certo? Ele falou sobre finanças, o Bruno Musi. Aí você fala assim, como tem que como vender jogador, isso não é a dele. Isso é finança.
Não, mas não Isso precisa é falar finança. isso. Nós vamos tentar Isso é resolver. finança. Nós temos formas de resolver isso aqui dentro. Cara, eu honestamente vender acho... jogador. Peraí, vamos lá. Aí isso abre na cabeça Nós do torcedor, temos sabe o duas- quê? Tá escalando o Rubens, que vai inclusive jogar hoje no lugar do menino. Tá escalando o Rubens. Ah, é para vender. Nós Aí temos... começa a escalar o fulano. O Sarabia vai Everton, vender. Everton, nós temos duas situações que precisam ser avaliadas com cuidado. A declaração do Bruno Musi, para mim, ela não tem nada demais. É uma declaração comum que qualquer dirigente de futebol brasileiro daria. Agora, o trabalho do Bruno Musi é bom? Eu acho que não. E eu falei isso aquele dia. Nós estamos avaliando a declaração do Bruno Musi ou o trabalho do Bruno Musi? Se for o trabalho, eu não gosto. Se for a declaração, eu não vejo problema. Ô, Thiagão, então olha o lado do torcedor. Essa notícia do salário caiu como uma bomba para o torcedor. Sim, com Sabe razão. por quê? Porque quando o Atlético vira uma SAF na cabeça do torcedor, nós não vamos ter mais esse tipo de Quando o problema. Atlético, só uma coisa, quando o Acabou. Atlético virou SAF? Já tem mais de um ano, né? Completou mais de um ano. Foi em 24? Ou foi em 23? 23, fim de 23. Então não é a primeira vez que o Atlético deve salário. Em agosto de 23, Agosto de 23 também o Atlético teve. teve Mas foi um pouco. atraso no salário. Não, mas agora Era o time do são Filipão, 4 não dias. era? Era do time O time do do Filipão. Filipão. Foi às vésperas Não do pode jogo atrasar, da não, volta. não. Mas é isso que eu às quero vésperas falar. do jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Não pagaram salário nem a premiação da classificação. Então vamos pra pegar o fase de momento atual do Libertadores. Atlético. Você acabou de falar do Bruno Musi. Aí, semana passada, ele vira, o torcedor do Atlético tá esperando na janela, chegar reforço, ele vira e fala que ele precisa vender jogador. Que é o... Aí já cria um problema e ele fala de uma crise financeira. Aí o torcedor já fica apreensivo. Aí agora ele vê que está devendo salário, está devendo direito de imagem. Aí já começa a ficar mais preocupado ainda, porque a questão até então estava vindo do campo para fora. Porque o time estava criando, não vencia, mas estava criando, fazendo bom desempenho. Vinha do campo para fora. Agora nós estamos vendo de fora para dentro, que agora vem problemas externos, que agora preocupa mais o torcedor. E uma palavrinha que dá um frio na barriga de muitos torcedores, né? Fluxo de caixa. Quando fala fluxo de caixa, existe uma preocupação, porque aí já remete a precisa vender, precisa. Quando tem fluxo... Precisamos movimentar o fluxo de caixa porque o atraso salarial é por culpa desse fluxo de caixa. Quando aconteceu isso, teve a venda precipitada hoje podemos dizer claramente, do Savinho. E teve também, eu acho que o negócio do Cuiabá foi mais ou menos por isso também. Então, Deve ter sido, né? é o fluxo... exato, bem lembrado que era. Os atrasos vêm por causa do fluxo de caixa. E o fluxo de caixa estava recebendo 1,5 milhão pela Arena a cada jogo do Atlético. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Posso? Isso não pode Não servir de desculpa para atenuar problemas de atraso de pagamento. Em empresa alguma. Ai, mas se o fluxo de caixa for problema seu. Eu fui dono de uma franquia da Pizza Crack aqui. Chegava no dia de pagar, eu não tô nem aí se o fluxo de caixa não era positivo, meu irmão. Eu me virava lá com a minha esposa, com meu sócio, e aí, vamos, e tem que se virar. O funcionário, e não interessa se o cara ganha um salário mínimo, ou se ganha 1,5 milhão, 2 milhões por mês, não interessa. Não pode ser usado isso, principalmente num clube que é SAF. Quando é associação, é esculhambação do cacete. Mas SAF não pode ter isso. Eu duvido que as outras empresas dos caras atrasem pagamentos dizendo que não é o fluxo de caixa. Mas no futebol pode? Peraí. O universo de coisas que acontece com o Atlético, assim, que acaba não se encontrando para mim, né? A venda do Alisson foi quando? Recentemente, né? E foi dito que era importante na questão financeira. Aí, um pouquinho ali à frente, a gente já tem o não pagamento de prêmios, a questão salarial. Na contramão disso, desse hipotético aperto, o Breno até trouxe, eu falei do gramado da Arena, mas ele trouxe outras questões que estão mudando. Então, são coisas que vão desencontrando dentro de uma mesma instituição. O Breno Curcio me mandou aqui uma mensagem dizendo: venderam patrimônio, recorde de arrecadação em premiações em 24, maior patrocínio massa da história do clube, 150 milhões do Paulinho, encurtou a folha ao máximo e mesmo assim não conseguem fazer o básico, que é manter salário em dia. Breno Curcio, aulas. E aí, torcedor atleticano, quero saber a sua opinião sobre essa questão de salários atrasados no Galo. É o clube que é SAF e está passando por essas dificuldades. Né? Foi noticiado aí que está com 4 dias de salários atrasados, está com direito de imagens atrasado e premiações que não foram pagas. Então tem uma preocupação disso aí do Galo. Porque como aí o Everton Guimarães falou, o Galo vendeu muito bem o Paulinho, né? O clube teve a maior arrecadação da história no ano passado. E como que o Atlético está com essa situação de atrasos salariais? Né? Não dá para entender.
o que está acontecendo e o que está se passando no Galo. Eu quero a sua opinião nos comentários, o que você acha disso aí, comenta bastante aí, porque o Galo não pode passar por isso. O clube virou uma SAF justamente para acabar com esses problemas. Agora, como SAF, o Galo continua ainda com problemas de atrasos de salário. Deixe sua opinião, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.